vamos lá. Essas perguntas, Débora, elas estão em três blocos. Então, o primeiro bloco que é sobre a experiência do projeto de um modo geral, sobre as entregas e os benefícios que ele trouxe. Um segundo bloco é sobre cases e boas práticas. Então, se você quiser destacar alguma iniciativa que teve decorrente aí do projeto, né, vai ser nesse segundo bloco. E o terceiro bloco é em relação à sustentabilidade. Então, né, próximos passos e o que vocês pretendem fazer para dar continuidade nas iniciativas e alguma cooperação que foi realizada aí no período. Então, para iniciar esse primeiro bloco aí sobre a experiência do Inova Juntos, o primeiro ponto que a gente gostaria de captar a sua percepção é sobre os aspectos positivos. Então, quais foram, né, para o município, os principais benefícios, né, que foi obtido a partir do projeto Nova Juntos, né? Se tem algum exemplo, algum case aí que possa apresentar bem quais foram os benefícios que vocês perceberam aí decorrente do projeto. Tá, primeiro, eu gosto muito de fazer todo um contexto. A gente até mandou para Lorena um relatório que nós fizemos, não sei se ela já compartilhou isso com vocês. A gente fez um relatório do projeto desde o começo, né? Primeira coisa que o projeto ele tem de ganho para um município é a visibilidade institucional daquele município. Então, nós estamos falando, né, de um projeto que é coordenado por um órgão que tem todos os municípios ali participando. E quando a gente é município de pequeno porte para médio e a gente participa de um projeto que tem possibilidade, expectativa de visibilidade institucional, ele é o primeiro ganho com relação a isso. Quando você tem essa visibilidade para além do seu território e do seu estado, é o segundo ganho. E quando essa visibilidade ultrapassa o país, é o terceiro ganho. Então, o ganho ele é numa escala astronômica, vamos dizer assim, quando a gente não tem nenhuma vivência de troca de experiência, nem com o interno no nosso estado, nem com o externo, seja no nível macro desse projeto. Então, eu costumo dizer que Itabirito agora ele conseguiu falar a linguagem da internacionalização, porque a gente sabe dessas relações históricas que a gente tem com Portugal, no caso desse projeto, mas a gente não vivencia isso na prática, vivencia o que se escuta e o que se lê. Então, esse é o ganho. Quando a gente fala de entregas do projeto, é importante porque quando começamos o projeto, na primeira leva dele, que foi onde a gente foi menção honrosa, nós concorremos como menção honrosa com muitos municípios de características extremamente potentes em relação à nossa característica. Então, Brasil, ele é vários Brasis dentro dele. E aí, Itabirito, por exemplo, que é uma cidade parcialmente histórica, mas que não tem tantos atrativos turísticos, a gente concorreu na época com Blumenau, por exemplo. E aí, esse é um ponto negativo quando você fala de concorrência. Não dá para a gente fazer equiparação do ponto de vista de alguns atributos com algumas cidades. E aí fica uma simbiose que às vezes deixa a gente assim, pô, nós vamos concorrer com Blumenau, será que é isso mesmo? Qual atrativo que a nossa cidade mineradora tem para concorrer com Blumenau? E aí tem o lado positivo disso. Por que eu não posso pegar as boas práticas de Blumenau e trazer para a nossa cidade? Então, o positivo e o negativo é meio que um elo de infinito. Nós não vamos conseguir, nesse posicionamento de Itabirito, dizer que o negativo é porque a gente concorreu com cidades altamente qualificadas, como exemplo Blumenau, no primeiro momento lá daquele edital anterior. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos ali trabalhando com cidades muito próximas e com características de desenvolvimento local que Itabirito está sobressaindo em relação a elas. E o projeto, ele não é quem é melhor que alguém.
Ele é um projeto que o que aquele alguém pode te trazer de ganho para você melhorar a sua cidade. Então, não existe esse o melhor ou a pior. Existem cidades com características diversas que podem ser agregados fatores bons para a gente melhorar. Então, nesse início do projeto, a gente entendeu que era nessa linha de pensamento. Tanto é que o projeto aqui por Itabirito, ele foi, vou colocar a palavra tocado, né, que é a palavra técnica usada, a ser usada, por várias pessoas. O projeto em Itabirito tiveram várias mãos. Começou com alguns assessores, esses assessores foram deixando a secretaria e foi transformando esse projeto numa correnteza de oportunidades, porque a gente foi agregando todo mundo dentro da prefeitura. Então, o ganho da prefeitura foi abrir as portas da cidade para uma relação institucional que ela não tinha, que era um diálogo com o mercado externo. O ganho da cidade foi que todas as áreas elas se comunicaram ao longo do projeto internamente, porque para poder mostrar para a CNM que Itabirito tem potencial, eu tive que falar de todas as políticas públicas. E quando você recebe alguém na sua casa, todo mundo gosta de estar recebendo muito bem, né? E isso potencializou ainda mais as cobranças que já são feitas internamente. Então, se a gente vinha receber a visita de vocês, que são técnicos da CNM, a cidade ela se organizava ainda mais. Então, toda vez que vem uma visita de fora, é essa preocupação institucional que Itabirito nunca teve. Então, é uma cidade que, de negativo no projeto, é que fez a gente subir a régua mais rápido, brincadeira à parte, positivo isso, né? Nós tivemos que nos organizar melhor, isso trouxe para as secretarias uma exigência maior, para que quando vocês chegassem, falavam assim, estamos indo para Itabirito, mais do que a gente manter a casa organizada como sempre, né, a gente tenta manter, era melhorar essa organização. Não era para mostrar bonito, era para mostrar quem nós somos. E de negativo, quando a gente tem muita gente envolvida, né? E aí talvez o projeto ele tem que se dividir em várias atenções, tem algumas pessoas que são de fato mais engajadas, algumas logísticas nas próprias viagens a gente precisa compreender melhor, assim, é uma semana de viagem? Seja lá em Portugal, seja aqui no Brasil. No Brasil, eu acredito que um pouco mais difícil para vocês pelas extensões territoriais. Mas eu acredito que as logísticas das viagens, elas acabam sendo um pouco corridas. O finalzinho, por exemplo, eu não fui a primeira viagem para Portugal, mas eu acredito que por ter ido minha equipe técnica, eles fizeram mais envolvimentos, mais parcerias. Quando você leva o chefe do executivo, e principalmente aqui de Itabirito, que é uma pessoa que tem outras visões muito amplas, fica corrido. No final, que era um momento, claro que eu faço a minha meia-culpa, porque a gente acabou tendo que ir a Trancoso, mas na volta para reunir todo mundo em Oeiras, reunir todo mundo ali para Lisboa, eu não sei se pelo fato da gente ter tido pouco contato com várias áreas, não a Débora, mas a própria prefeitura, e eu senti isso da minha equipe no feedback que eu tive. Então, tinha muita gente que a gente tinha potencial de conhecer e acabou não conhecendo. Faltou um pouco desse mix, talvez as escolhas que Itabirito fez, a equipe técnica minha teve alguns pontos falhos que a gente já fez um interno aqui em relação a ter absorvido melhor o projeto. Eu acho que o self-service de vocês foi muito grande em relação às prefeituras. E aí, assim, era muita coisa que foi ofertado, eles brilharam os olhos, mas faltou um pouco de perna para poder caminhar. E aí a equipe aqui, de fato, não ia ter condições de fazer isso. Então, a gente teve que ser bem seletivo. E na hora que eu bati uma... E isso, a seleção me trouxe. Na quinta-feira, em Portugal, eu bati o martelo, porque a gente fez uma dinâmica ali dentro da sala, né? Aquela sala ali naquele momento. E
eu olhei para um lado, eu percebi que a equipe daquele grupo de pessoas estavam completamente perdidas para poder fazer uma dinâmica simples, até para escrever, para poder se posicionar. Tiveram dificuldades ali, eu falei, não, vou bater o martelo, porque não dá para a gente abraçar tudo e ficar aqui divagando coisas que não vão caminhar. Então, o nosso potencial mesmo foi discutir a questão com Coimbra e colhemos bons frutos disso. Então, o negativo é isso. É uma oferta muito grande de opções de boas práticas, em que muitos municípios como o nosso não estão preparados para discutir todas essas boas práticas e fazer uma seleção. Porque quando você entra nesse projeto, muitas prefeituras não têm equipes técnicas que conseguem compreender a grandiosidade de um projeto desse de troca de relações internacionais. A minha experiência da capital me ajudou a ver isso. Eu venho de uma bagagem, né, profissional em que falar de internacionalização no município, de troca de boas práticas com fora do Brasil ou com dentro, já é algo comum à minha carreira, porque minha formação foi dentro da área de geopolítica com a internacionalização da capital de Minas Gerais. Então, isso para mim é muito mais fácil de lidar, mas a minha equipe técnica não tem esse know-how. Então, esse é um ponto mais negativo em relação a todo o projeto. E o positivo, de fato, são as trocas que foram feitas. Beleza, tá ótimo. Agora, passando para as entregas, a gente gostaria de saber, né, em relação às entregas do projeto, qual foi a relevância delas para o. Eu vou. Só um minutinho, Henrique, só um Aham, minutinho, vai, que a tranquilo. procuradora está me pedindo uma demanda urgente. Sim, Desculpa, Henrique. imagina, não tem problema nenhum. É, agora, sobre as entregas, Débora, só para a gente avaliar, né, aqui internamente no projeto, quais que tiveram relevância para vocês, né, e quais que talvez não ajudaram tanto. Então, a gente separou 4 aqui entregas, e aí a gente gostaria que você comentasse um pouco de cada uma, né, o quanto que elas foram relevantes aí para Itabirito. A primeira delas seria do diagnóstico vocacional. Sim. Então, como que ele foi relevante? Pode comentar, e depois eu passo para as outras. Tá, ele foi extremamente relevante porque, primeiro, que é uma visão de quem está fora da casa, né? E essa oportunidade que a gente tem para ouvir quem está fora do município e trazer considerações, isso é de um ganho técnico muito importante. Esse diagnóstico ele reforçou a necessidade de melhorias em várias áreas. Ele ampliou dentro da Secretaria de Planejamento a visão técnica em relação às ODS e proporcionou com que Itabirito atingisse ali melhorias justamente na qualificação dos indicadores. Quais os indicadores de fato a gente precisava melhorar usando a mandala? Ela hoje ainda vocês podem ver aqui atrás de mim, existe um quadro aqui que chama Uhum. planejamento estratégico. A prefeitura está fazendo esse trabalho de planejamento estratégico para entregar um programa que chama Pro Futuro, que é a visão da cidade em relação ao que nós vamos fazer com o município minerado nos próximos 30 anos. Então, o diagnóstico, ele hoje ainda é usado para nós, mesmo passado aí já quase 2 anos, né, que foi realizado esse projeto, ele é utilizado como ferramenta de informação para melhorias aqui dos nossos indicadores. Claro que depois do diagnóstico vocacional, a gente já fez as melhorias. Então, agora é o momento da gente entregar os projetos dentro desse planejamento estratégico para que a continuidade aconteça. Mas ele ainda é uma ferramenta usada aqui pela equipe do planejamento. Certo. E sobre as missões técnicas, Sim. qual que foi a relevância delas para Itabirito? Primeiro, que eu volto a falar mais uma vez no ponto de partida de profissionais técnicos
saírem do município. Pela primeira vez na história do município de Itabirito, o prefeito assinou um decreto autorizando profissionais a deixarem o país. Isso é um marco histórico para a cidade. Isso nunca tinha acontecido antes. Isso trouxe, logo depois disso, novas oportunidades para outros profissionais em outros projetos, porque até então a cidade entendia que isso não valia a pena, isso não era propositivo, isso era meramente uma perda de tempo para algumas falas muito mais politizadas do que de fato técnicas. Então, o primeiro ganho para a cidade é histórico, quando você tem uma gestão que ultrapassa essa fronteira e coloca dois profissionais fora do município, porque na primeira missão técnica, aí eu vou fazer uma volta. Primeiro, a missão técnica foi interna, né? Eles viajaram para cidades do sul do Brasil. Isso começou a criar um movimento de curiosidade dentro das áreas todas da prefeitura. Por que, que o planejamento está indo viajar para cidades longe, né, grandiosamente longe de Itabirito? Que eles estavam acostumados a se capacitar ali em Belo Horizonte. E isso criou um movimento de curiosidade pelos técnicos. E muita gente começou a perceber que poderiam se qualificar de outra forma. Então, a gente abriu ali um leque grande dentro das missões técnicas e outras pautas começaram a surgir em outras secretarias. E depois disso, a equipe viajou para fora do Brasil e isso foi também um marco para a cidade, quando você, na informação, você eleva o nome da cidade para ser discutido em outro patamar. E aí, volto a dizer, tiveram outras missões internacionais. A próprio chefe do executivo foi convidado aí para outras missões internacionais, coisa que isso não acontecia. E na segunda missão, dentro do Brasil, que aí eu percebi que lá em Brasília as pessoas pouco conheciam, né, dos municípios que elas estavam trocando experiências, e Coimbra com Itabirito não levar, Antônio, ao patrimônio da humanidade, né, que é Ouro Preto, ele saiu daqui imensamente impressionado com a diversidade e a distância de um lugar para o outro. E a nossa ida para Portugal, sem sombra de dúvidas, foi uma experiência muito importante, justamente para nos abrir um leque em relação a ser um município histórico, né, da Estrada Real, em que a influência portuguesa é muito grande e a nossa preocupação de preservação do patrimônio histórico, ela subiu a régua um pouco mais, mas ao mesmo tempo de uma forma mais confortável, pela forma como eles lidam com a questão cultural fora do Brasil. A gente tem ali um nível de exigência muito grande. Nesse nível de exigência, a gente não consegue preservar os nossos patrimônios culturais e deixamos de agregar a eles outras questões muito propositivas. Então, essa experiência de muitos anos que tem Portugal com a nossa início de caminhada aqui foi esse divisor de águas nas missões técnicas. Primeira, a forma como as pessoas recebem, né, para poder tratar, o conteúdo que foi disponibilizado nas visitas que nós fizemos. Aí eu vou falar de Portugal que eu fui, mas a minha equipe trouxe muito material importante para ser tratado aqui. A gente tratou desse material com muito cuidado. E, sem sombra de dúvidas, o que falta, talvez, é porque nesse finalzinho, que foi a experiência que eu tive, de um workshop ali interativo entre os participantes, ficou meio perdido no final. Lá em Lisboa, eu senti isso, me incomodou, tudo muito corrido, as pessoas escrevendo coisas desconexas que não chegavam a lugar nenhum. E talvez aquele workshop ali, aquela coisa rápida e corriqueira que aconteceu, ele não agregou nada. Agregou muito mais as visitas técnicas que nós fizemos, preencher aquele papel com aquelas informações, aquela dinâmica ali, eu não, até agora eu não consegui absorver ela. Eu acho que ela pode ser abolida como uma didática que não foi de sucesso.
que as pessoas realmente não conseguiram compreender o que era para fazer com aquilo. E se alguém conseguiu, parabéns, porque a gente até colocou, eu expliquei para minha equipe, mas muitos ali eu percebi que queriam fazer as cooperações só por fazer. E não é esse o objetivo do projeto. Eu não quero quantas cooperações eu assinei. Não. Qual a qualidade da cooperação que eu assinei? Essa é a premissa toda desse projeto. E da continuidade. Eu estou aqui conversando com vocês, mas quem está na tela comigo aqui é o Antônio, de Portugal. Nós estamos aqui trocando figurinha desde cedo para resolver uma. Ele está encaminhando para Itabirito, através da Embaixada do Brasil, vários livros para a nossa biblioteca pública. E, assim, é isso. São essas visões que a gente precisa ter, tá? Vamos Não, pronto, pode tá ir para o certo. Eu acho que é próximo. o momento da gente dizer o que deu certo e o que não funcionou muito bem. O Sim, outra entrega que a gente queria avaliar a relevância é o do espaço de inovação. Então, como que sim. foi isso para o município aí, para vocês? Tá, tem ajudado? Teve alguns benefícios? Como é que foi? Então, o espaço de inovação, ele está construído aqui em Itabirito, ele foi inaugurado, ele está sendo utilizado hoje como uma ferramenta de diálogo de política pública. Como inovação, a gente está, a gente não, nosso parecer jurídico aqui não deixou a gente ceder o espaço esse ano, por causa do período eleitoral. Pode ser uma restrição muito exagerada, mas infelizmente eu tenho que obedecer, eu não posso, né, ir contra o parecer jurídico da nossa procuradora. E por esse motivo a gente está utilizando o espaço para discutir planejamento estratégico. Então ali a gente está com reuniões com a comunidade, com a área interna da prefeitura. Então a gente deslocou toda a equipe de planejamento estratégico da prefeitura para lá, e lá a gente está fechando justamente essa ferramenta do Profuturo. Então, esse ano de 2023, esse é o trabalho, desculpa, mas em outubro, o espaço de inovação vai ser transferido de local. Nós vamos pegar todos aqueles equipamentos e transferir para o Itabirito Invest, que vai ser um imóvel que foi comprado, onde de fato a gente vai estar fazendo toda uma dinâmica de inovação e implantação de hubs, projetos que já estão sendo fechados aqui com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas esse momento, o espaço, primeiro que o ganho, né? Toda vez que a gente ganha alguma coisa é importante, né? Quando o município ganha uma série de equipamentos oriundos de um projeto bem sucedido, não há que se falar em pontos negativos, né? De fato assim, um material de qualidade, os computadores, a própria televisão, que é algo que muitos municípios raramente conseguem esse tipo de doação, raramente mesmo. Então, para mim, o ganho da sala de inovação foi muito propositivo. Tá bom. E dos acordos de cooperação, vocês conseguiram encontrar algum benefício, algum resultado positivo para Itabirito? Total, total. A visita do Antônio a Itabirito é o que eu disse para vocês. Quando vocês vieram fazer o diagnóstico vocacional e trouxeram algumas provocações para a gente dentro da reunião que vocês fizeram, isso só nos fortaleceu. E o acordo de cooperação com Coimbra, ele foi para sepultar uma situação que nós estávamos aqui patinando com ela. Quando a gente escuta do Antônio, que é uma pessoa que não conhecia Itabirito, não sabia nem em que ponto do mapa do Brasil estava, e fala para o prefeito da cidade que ele precisa conectar a nossa cidade à cidade de Ouro Preto, porque ela nunca vai sobrepor o nosso turismo, e que nós precisamos surfar nessa via, né, que dá acesso a Ouro Preto de uma outra maneira. Isso, do dia que o Antônio foi embora para cá, tomou outra proporção os nossos trabalhos internos. Quando a gente tem o Antônio colocando algumas considerações sobre coleta seletiva, e ele sai daqui
com uma outra visão de coleta seletiva que Coimbra não pratica lá e a gente já pratica aqui, isso é fantástico. Então, esses encaixes, essas discussões que foram feitas aqui nessa semana que ele passou com a gente, e nós passamos lá, isso só casou com objetivos estratégicos que nós tínhamos aqui. Então, a cooperação técnica entre Brasil e Coimbra, Itabrita e Coimbra, está sendo ainda moldada, mas com o pé direito. Nós começamos aqui com o pé direito com ele. Então tá perfeito. Sobre esse bloco um acho que a gente já tem bastante conteúdo. Aí no bloco 2 que é sobre boa prática e case de sucesso, né? Então, primeiro, a gente queria ver a sua percepção aí de quais foram as atividades, né, as iniciativas que a Berito conseguiu realizar dentro do projeto Nova Juntos, né? O que você destacaria como a principal iniciativa realizada por Itaberito dentro do projeto? Olha, para a posição técnica nossa aqui, a nossa principal. Eu vou falando, vai dando um branco na minha memória, assim, instantânea. Depois eu estou fazendo um acompanhamento neurológico justamente para isso. Eu estou conversando do nada para a minha fala, assim. Primeiro que o ganho é ultrapassando fronteiras. Eu diria que quem não falar sobre isso não sabe o que estava fazendo esse projeto aí, tá? Esse é o ganho primordial, você fazer história na gestão quando você ultrapassa fronteiras. Segundo, é cooperar com uma cidade com a capacidade técnica que Coimbra tem para oferecer aos seus parceiros. Esse eu acho que é o ganho primordial do projeto. Né, o meu currículo, o currículo do Leonardo, da equipe que passou por aqui. Pra vocês terem ideia, o pouco tempo que a Patrícia participou do projeto transformou ela numa secretária municipal. Pela forma como ela conduziu algumas questões e pela postura que ela atingiu dentro da equipe técnica. Então, assim, eu diria que hoje o maior ganho para Itabirito é essa troca de relação com uma cidade fora do nosso país, coisa que poucos municípios no Brasil têm feito ultimamente. Poderia falar mais, mas eu vou ficar aqui horas e Não, horas tá e ótimo. horas, né? É mais para a gente Não ter vou um resumir. subsídio e um norte aí do que vocês querem destacar. E aí, dessas iniciativas, assim, o que que você poderia dizer que a gente tem de resultado concreto, né, que a gente pode depois colocar, né, no relatório, seja algum evento, alguma interação com a população, alguma coisa assim, o que que de resultado mais concreto para a população a gente pode destacar que veio aí do Inova Juntos? Olha, para a população de Itabrito, o resultado mais concreto é firmar um acordo de cooperação técnica para começar a discutir o intercâmbio entre alunos da rede pública, tá? Em outra cidade fora do Brasil. Esse eu acho que é um dos maiores ganhos para Itabirito dentro desse projeto. E segundo, o município de Itabrito é o primeiro município no Brasil a elaborar o Plano de Mudanças Climáticas Municipal, que é o PLAC. E ele é uma boa prática que nós vamos ofertar a Coimbra, que isso, eu acredito que para eles foi o que levou eles a cooperarem com Itabirito. Perfeito. Agora, para o último ponto, a gente tem a questão da sustentabilidade. Então, a gente queria checar com você se existe algum planejamento de vocês para médio e longo prazo, até por conta da questão eleitoral, que a gente sabe que impacta bastante, né? Então, se tem algum planejamento de médio e longo prazo que dê um pouco mais que fortaleça um pouco mais o espaço de inovação ou as iniciativas, né, os acordos que já foram feitos, para que eles tenham continuidade, de execução nos próximos anos.
né? Se vocês têm algum planejamento nesse sentido. Tem, e isso já está amarrado, o Henrique, no nosso plano plurianual. Quando a gente elaborou o plano plurianual, que ele vai ter que ser cumprido pelo próximo prefeito no próximo ano, até o final do próximo ano, o projeto Inova Juntos já estava engatilhando, ele já estava encaminhado. E os espaços de inovação, esse conceito de abertura de novos negócios dentro de espaços de inovação ou de ampliação e melhoria de política pública, ele em Itabirito hoje, ele não é um projeto encabeçado de gestão, ele é um projeto de Estado. Ele não para porque mudou o prefeito, ele tem que continuar. E aí, quando a gente insere no final desse projeto, infelizmente foi no final, porque a gente teve um grande problema, um marco temporal grande aí em Itabirito, por causa do Covid, da mudança que a gente tinha que fazer da reforma administrativa. Mas no final do projeto, a gente insere uma servidora pública de carreira. Então, ela é imbuída de informação e de engajamento para que mesmo a equipe técnica, se ela for mudada, a gente tem condição de dar continuidade. Foi feita uma reestruturação da Secretaria de Planejamento, foi feita uma reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e os hubs de inovação, os negócios, eles não vão poder deixar de existir. Isso, inclusive, como garantia por força de lei. Então, dentro do próprio planejamento estratégico, que é uma ferramenta que está sendo finalizada pelo município, é através da obrigatoriedade legal. Não chega um prefeito aqui e acaba com tudo. Uhum. Tá? E isso acaba envolvendo tanto acordo de cooperação como o espaço também de inovação? Sim, o acordo de cooperação e espaço de inovação. Eles não finalizam justamente porque o gestor ele precisa dar continuidade. E a própria sociedade hoje foi envolvida nesse projeto. Nós fizemos questão de envolver a sociedade e isso é instrumento de cobrança dos próprios conselhos municipais. Porque no Brasil, diferente de Portugal, a gente tem o que a gente chama aqui de política pública descentralizada. Você trabalha com os conselhos municipais. Uhum. Por último, Débora, para encerrar, a gente só gostaria de verificar a percepção de Itabirito em relação aos acordos de cooperação, né? Se vocês, primeiro, né, se vocês têm expectativa de continuar esses acordos que vocês já realizaram com Portugal, se vocês pretendem ampliar, né, esses acordos, talvez com os mesmos municípios, né, que vocês já têm, se vocês desejam fazer mais acordos de cooperação, e se, além disso, vocês também, a partir de Nova Juntos, você tem aí interesse de participar em mais projetos que façam, né, que promovam acordos de cooperação. Então, como que vocês enxergam essa questão e como que o Tabrito pretende se posicionar em relação a acordos de cooperação internacionais? O Inova Juntos trouxe uma necessidade da gente melhorar a nossa área, né, de cooperação, de ter um engajamento maior no próprio discurso mesmo, interno, do que se trata cooperar, porque aí a gente ensinou as outras secretarias a fazerem também a mesma coisa, a gente já está imbuído desses projetos. Itabirito tem feito algumas cooperações técnicas fora do Inova Juntos, com outras associações internacionais, mas dentro, né, do programa de vocês, Itabirito tem intenção de continuar cooperando, sim. Eu acredito que com os municípios que nós participamos, a gente teve pouco contato com alguns outros. Temos hoje municípios interessados no que a gente trabalha em relação à mineração. Já temos empresários do município indo para Portugal e já fizemos essa cooperação e essa conversa mais reduzida, incluindo inclusive o consulado e a embaixada, para que empresários da área de mineração leve o conhecimento de como fazer mineração em Portugal, com base na experiência de Itabirito, isso envolvendo o governo do estado de Minas Gerais, tá? Porque vocês devem saber, a gente tem o nióbio aqui em Minas Gerais, que é um minério
né, que tá aí, é o minério do momento, e Portugal faz mineração na época da pré-história, e nós já estamos há anos-luz nesse processo. E principalmente no sistema ESG, porque você fazer mineração com sustentabilidade é o nosso carro-chefe. E aí estamos fazendo justamente essas amarrações aí. Queremos, a gente discutiu recentemente, ver o projeto de Guimarães e Valon, que fala, né? Uhum. Valon? É. Esses dois a gente ficou bastante interessado. Queremos sentar na mesa para conversar com Taquaritinga, mas eu entendi que houve um certo distanciamento por conta da questão das ODSs, e eu não sei se a gente caminharia, mas com certeza parar de fazer cooperação não é o nosso propósito, não. Agora, daqui para frente, é ampliar. Agora que a gente já teve primeira escola aí com vocês, melhorar isso. Tá bom. Essas eram as perguntas que a gente tinha. A gente agradece bastante aí a sua disponibilidade, né, para responder, para estar aqui com a gente. E aí, como eu comentei, a gente vai começar a construir então esses relatórios e, e aí também a gente vai interagindo com vocês ao longo desses próximos meses, né, para talvez tirar alguma dúvida, né, dar algum destaque, algo nesse sentido. E se vocês tiverem também mais alguns pontos aí de destaque nesses próximos meses que queiram inserir, só enviar aí para a Lorena, né, que é o ponto de contato que a gente vai inserindo aqui no nosso relatório. Tá bem? Ótimo. Precisando da gente também, eu acredito que por agora, né, acaba tendo um pouco de esfriamento. Nós vamos para a campanha eleitoral, os municípios não vão dar muita trela para vocês. Eu sei, a gente deixa o canal aberto, mas por isso que a gente quis adiantar essas conversas, porque Mas senão mês que eu vem fico já eu já fica estou nos difícil. bastidores e tudo, mas eu acredito que os prefeitos, como é o caso do prefeito Orlando, está deixando o mandato e não renova, tem perspectivas de entregar tudo com muito zelo, muito carinho. E o projeto ele vai ser encerrado, a gente vai fazer uma apresentação dele depois de outubro, de uma forma mais incluída dentro do planejamento estratégico. E aí, claro que nós vamos estar fazendo um convite, se puderem deixar aí na agenda, né, da CNM, principalmente com vocês e o Zanin, que é uma pessoa que nós queremos muito receber aqui em Itabirito, justamente para a gente, né, esperamos estar, né, vitoriosos e darmos continuidade. Se isso não for possível, que quem permanecer com certeza será cobrado por nós para que deem continuidade a projetos importantes. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado. Valeu, Lorena. Até mais. Obrigada, Um Débora. abraço. Tchau, Henrique. Até mais.